Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Pedi vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos a primeira semana do tempo da Quaresma, e esse tempo de verdadeiro e autêntico retiro espiritual. A liturgia de hoje nos pede movimento. Se você quer alguma coisa, quem bate a porta vai se abrir, quem procura acha, e esse é o fundamental. Muitas vezes nós queremos de Deus algumas coisas que de fato nós não procuramos, e a procura em si mesmo, ela não é um movimento simplesmente de você estar atrás de algo. A grande questão é que nós temos até, como sempre repito para vocês, alguns conceitos muito bem definidos de quem seja Deus, mas o que de fato nós procuramos nem sempre é Ele. Se você olhar para a sua vida, muitas vezes nós procuramos a Deus por situações secundárias e não procuramos Deus por Ele mesmo. E é muito sutil isso, porque muitas vezes uma procura por coisas secundárias, ela pode ser acompanhada por uma boa performance religiosa. Então a pessoa reza bastante, chega nessa fase aqui, tem muitas práticas de oração, intensifica bastante as coisas, mas quando a palavra exorta para algo que tira um pouco o nosso bem-estar, exige uma resposta, exige uma renúncia, a gente já não segue mais. Aí que está a grande questão: quem é que de fato estou procurando? Porque se nós procuramos a Deus de fato, eu não posso procurar o Deus que eu acho que é o Deus bonitinho, o Deus que concorda com tudo, esse Deus que é totalmente politicamente correto, que tudo está bom, venha do jeito que está e permaneça. Essa não é a palavra de Deus. Se essa palavra me incomoda e eu faço do incômodo motivo de fuga, de distanciamento, significa que não estou procurando de fato. E é por isso que muitas vezes nós vivemos uma crise. Por que será que Deus não atende às nossas orações? Por que será que Deus não realiza algumas coisas? Será que Deus, Ele não quer realizar a obra no nosso meio? Será mesmo que Deus, por todo o benefício da sua cruz, Ele não quer realizar uma obra nova em nossa vida? Será que o problema está nele mesmo? O tempo da Quaresma é um tempo que a gente precisa olhar para nós, porque muitas vezes nós só vamos lembrar de Deus quando aquilo que nos dá conforto material, conforto emocional, vai saindo da gente. Aí que fica a pergunta: quem é Deus mesmo para a gente? É claro, eu sei que Deus não é uma realidade subjetiva, etérea, distante, abstrata. Ele é real, Ele é uma pessoa, é alguém com o qual nós nos relacionamos, e esse relacionamento passa pelo relacionamento que nós estabelecemos também com as pessoas. Mas a grande questão: qual que é o lugar que Ele ocupa? Esse tempo da Quaresma, dizer para vocês no primeiro domingo, que duas forças se movimentam em nós: força do mal, né, que é o inimigo de Deus, o demônio, e a força de Deus, e a do mundo, né, que são as próprias sujeições. E nem falo do mundo enquanto algo primeiramente ruim, mas o mundo, a mundanidade, as situações humanas, biológicas, enfim. O inimigo, quando vem atrás da gente, é para tentar tirar você do caminho. Deus vem para pôr prova. E quantas vezes, diante da prova, nós sucumbimos porque queremos apenas um Deus que faz aquilo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero e como eu quero. Que possamos dias de hoje, nesse tempo de Quaresma, já adentramos a primeira semana, já estamos hoje na quinta-feira, já faz alguns dias aí, mais de uma semana da sua penitência quaresmal, e a gente muitas vezes achando de jeito de reclamar, né? Que está difícil, que complicado que é, para você perceber o quanto pequenas coisas têm significado para nós. Mas que fica a grande questão: esse tempo de Quaresma, você está procurando por quem? Se o algoritmo da vida, sabe? Quando você clica no buscar lá da sua rede social, lá aparece o que você tem procurado. Você não tem como enganar o algoritmo, não é verdade? Porque ele é feito para isso. No algoritmo da sua vida, qual que tem sido sua procura mesmo? É por Deus? E se é por Deus, por que a gente barganha tanto? Por que a gente não entrega mesmo para Ele?
Porque daí começa um monte de desculpa. A gente começa a não fazer o que tem que ser feito, porque fulano não faz, porque ciclano faz, porque beltrano não faz. E aí a gente vai pegando a régua da mediocridade para medir a gente. Então eu já não rezo porque eu vi que fulano não reza, eu já não vou à missa todo dia porque eu sei que fulano também não vai. E assim a gente vai elegendo situações que vão justificando a nossa não procura. E ainda assim nós queremos um Deus que faça o que nós queremos. Que possamos de fato, nesse tempo quaresmal, perguntar mesmo para Deus qual é o lugar que Ele tem ocupado em nossas vidas. Se a vida do outro é muito mais interessante do que a procura por Deus mesmo, é o motivo da gente voltar o nosso coração para Ele. E sobretudo nesse dia, essa quinta-feira de adoração, hoje nós estamos aqui com as células também, a comunidade, um dia muito bonito de adoração, que o Ministério TEDEL sempre conduz às quintas-feiras. Há quanto tempo que você não vê uma quinta-feira de adoração? Não falo só do momento aqui, mas que você não vem aqui na capela para adorar Jesus. Porque nós vemos um fenômeno muito bom hoje dos católicos que rezam com a internet. Eu acho maravilhoso isso. Maravilhoso. Inclusive, todos os padres eu sigo, eu admiro, acho muito bonito o trabalho. Mas tem gente que só vê o Santíssimo na tela do celular, gente. Ou do computador. A pessoa não tem a capacidade de vir aqui na igreja. E sabe o que é pior? É uma geração de católico que não sabe o que é um ostensório, gente. Quantas vezes o Santíssimo exposto, ele tem 1 metro, mais de 1 metro, se eu não me engano, o Santíssimo aqui, o ostensório. A pessoa passa aqui, nem entra na igreja, nem ajoelha. Ela vai entrando aqui, já vai me dando raiva, já vou vendo, eu vou vendo aqui. Aí, para não usar a expressão que eu queria usar, passa ali, vai na capela, mas Jesus, sabe, está ali. Gente, não é católico que não vem na igreja não, tá? Talvez aqui tenha gente assim, porque se o Santíssimo está aqui, gente, o certo, quando eu vou diante do Santíssimo, você dobra os 2 joelhos, a não ser que você tenha algum problema físico. E quando você entra na igreja, você entra no espaço sagrado. Mas você percebeu que a gente gosta do Santíssimo que está nas redes sociais? E o que é mais absurdo, gente? Eu fico vendo, é claro, nós vamos fazer a procissão com o Santíssimo hoje, é um momento bonito de fé, as pessoas se emocionam, mas não se emocionam com Jesus que comunga. Não tem sentido, gente. Se você comunga o próprio autor da vida, como é que tem mais importância quando ele passa por aqui? Então você percebe como a gente é um pouco confuso? Se Ele é o Senhor de todas as coisas, quanto tempo mesmo eu tenho empenhado na minha vida de oração? Olha, faça bem sua quaresma, faça bem de fato aquilo que você se propôs, mas reserva um tempo de oração. E a nossa geração não entende, gente, a importância de parar e rezar. Desculpa dizer, se nós não tomarmos cuidado, a gente vai ficar que nem um monte de animal que cumpre, desculpa a expressão, que vive de maneira instintiva, come, bebe, faz alguma coisa, mas não tem sentido naquilo que faz. Não sabe por que está fazendo, não sabe por que está rezando, não sabe por que está procurando a Deus. Que possamos de fato hoje nos voltando a Deus, fazer essa experiência de fé, e que essa quaresma seja uma ocasião de encontro com o Senhor, uma ocasião de vivermos de fato algo novo, essa transformação que o Senhor espera de nós. Feche os seus olhos, baixar sua cabeça, peça para o Senhor essa graça.